Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração. O Senhor sempre nos ensina: aqueles que vigiam e oram sem cessar, segundo o Espírito, pronto e preparado para toda boa obra, estão livres de toda tentação que sobrevém do próprio homem, da própria carne, mas por perseverar na vigilância e na oração, estamos constantemente em intimidade para com o nosso Senhor, aonde Ele está sempre a nos orientar. Acatamos as suas advertências e perseveramos sempre a produzir os frutos da qual a palavra já diz em 1 Timóteo no capítulo 4, que nos últimos tempos muitos iriam desviar da fé e dar ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, justamente por não perseverarem na intimidade para com o Espírito, por pararem de produzir os frutos do Espírito, porque se naufraga na fé já não se produz os frutos. Ele disse: aqueles que permitem a poda, mais frutos ainda produzirão, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. É necessário sempre estar produzindo, independente da época da estação do ano, porque aqueles que estão como ramos da videira verdadeira, que está sobre um solo fértil, que recebe a irrigação do trono de Deus. O trono de Deus flui as águas cristalinas, aonde estas águas foram transformadas no vinho novo. Antes era a água e o Espírito, e agora os três proclamam: a água, que é a palavra, o Espírito e o sangue, aonde através do vinho novo, como odres novos, e ambos se conservam. A fé tem que ser participante do início ao fim. Onde a palavra diz: o Deus desta era perversa, segundo o entendimento dos incrédulos, como uma escama nos seus olhos, aonde não tem a revelação daquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Mas como o Senhor sempre nos ensina, aqueles que perseveram na incredulidade, do pecado, porque não me verão mais, da justiça, porque Ele é o primogênito da ressurreição. Aquele que esteve morto fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto, e foi justificado. O Pai o colocou como pedra angular. Aonde ele fala do juízo, porque o príncipe deste mundo que foi expulso, e aqueles que mancomunam, aqueles que estão unidos contra o Cordeiro de Deus, ele é aquele que os vence pelo sopro da sua boca, assim nos diz a palavra. Por isso, fugis de toda doutrina meramente humana, ondas teológicas, aonde são levados de um lado para outro. A palavra diz: não envolveis em vãs debates teológicos, ondas teológicas que vai e vem, nada nos acrescenta. Mas que haveria divergência para que fossem conhecidos e escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, assim nos diz o Senhor, que são aqueles que permanecem, aqueles que não é influenciado pelos pecadores e nem tampouco se assenta à mesa com os escarnecedores e zombadores, aonde pelo esfriamento do amor muitos iriam estar anunciando as suas próprias zombarias, entendimentos de próprios olhos, da qual não se desvia do mal, e a sabedoria desta era perversa que vai desvanecendo juntamente com a inteligência de seus pensadores, porque esta sabedoria, segundo o mundo, é loucura
para Deus que os apanhe em suas próprias artimanhas, assim nos diz a palavra. O cordeiro que o Senhor concedeu a ele o julgamento. Ele, o príncipe feito rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. Aqueles que estão com a mente e o coração, a paz que excede todo entendimento. Ele nos traz a paz. Estamos sempre apartados de toda injustiça, e as obras de justiça que ele produz em nós, nós somos justificados, e agindo dele não há quem possa impedir o seu agir. Estamos abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde somos sempre abençoados. Ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado nas regiões celestiais. Nosso sacerdócio, do qual nós seguimos, é celestial, é do alto, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, que não se achou outro maior. Juramento eterno que não iria se arrepender e que daria ao Senhor aquilo que ele disse: pede o que queres e lhe darei. E ele, pela submissão no coração, herdou todos os reinos, povos, línguas, nações. Tudo é dele, tudo ele opera e executa, e não há quem possa impedir. E nós, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Por isso ele é aquele que tudo opera e executa, e não há quem possa impedir o seu grande agir sobre toda a terra. Onde a palavra diz que em épocas passadas Deus permitiu a falta de sabedoria, a ignorância do povo, aonde segue suas doutrinas de demônios, mas nos últimos tempos aqueles que somente ficarão aqueles que perseveram segundo a santa teologia de Cristo, porque houve um tempo onde ele permitiu por conta da sua imparcialidade, e agora é o tempo onde ele julga e exerce o direito juntamente com aqueles que nele creem e depositam a sua confiança. E assim ele é fiel e verdadeiro, filho do homem, mas não a natureza humana, a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que não cumpra suas promessas. A palavra diz que o céu e a terra tudo passará, mas as suas palavras ele é eterno, o sacerdócio dele é eterno. O amor que é o dom supremo, mais excelente até mesmo do que todos os dons que são irrevogáveis, até mesmo o dom de profecia, que cessará. Mas aqueles que falam aonde sabemos que a lei e os profetas foi até João o Batista. De agora em diante aquele que é eterno, e aqueles que falam através do Espírito de Cristo. E a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.